Bem-vindos ao canal Biociências Professor Lisandro, e hoje vamos fazer mais uma revisão de conhecimentos, a de número 7, com o título Temperatura e Calor. Esta revisão é baseada nesses 3 vídeos do nosso canal: energia térmica, o termômetro e as diferentes escalas de medida de temperatura e calor específico e latente. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa revisão. Pergunta de número 1. O que você entende por sensação térmica? É a sensação de calor ou frio percebida pelos nossos sentidos. Pergunta de número 2. Um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B. Esse corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. É correto afirmar que A está em equilíbrio térmico com C? Justifique sua resposta. Sim, se A está em equilíbrio térmico com B, a temperatura dos dois é igual. E se B está em equilíbrio térmico com C, a temperatura dos dois também são iguais. Então decorre que A e C têm temperaturas iguais e estão em equilíbrio térmico. Pergunta de número 3. O que é temperatura? É uma medida de grau de agitação térmica das partículas que constituem um corpo, diretamente proporcional a ele. Pergunta de número 4. Paloma precisou medir a temperatura de seu filho e, para isso, colocou o sensor de um termômetro clínico sob a axila da criança. Após 3 minutos, fez a leitura no visor digital, como mostra a imagem. Então aqui vemos a imagem da criança e o termômetro digital indicando a temperatura que foi aferida. Por que Paloma teve que esperar alguns minutos para verificar a temperatura de seu filho? Para que a troca de calor entre o termômetro e a pele ocorra até que seja atingido o equilíbrio térmico. B. A temperatura normal do corpo humano é em torno de 37 graus. De acordo com o resultado no termômetro, o filho de Paloma está com febre? Justifique sua resposta. Sim, pois o termômetro indicava 38,4 graus, ou seja, um pouco acima de 37 graus. Portanto, o filho dela está com febre, sim. Pergunta de número 5. O que é equilíbrio térmico? Bom, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que a temperatura dos corpos se iguale. Esse é o estado de equilíbrio térmico. 6. Observe o trecho de notícia apresentado a seguir sobre a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em abril de 2018. BH tem sensação térmica de 6 graus na Serra do Curral nessa terça. A temperatura mínima na capital foi de 14 graus Celsius, mas a sensação térmica foi de 6 graus Celsius. O frio deve aumentar nos próximos dias. De acordo com o trecho de notícia, qual foi a diferença entre a temperatura real do ar e a sensação térmica em Belo Horizonte? De acordo com o trecho da notícia, a diferença foi de 8 graus, pois é só tirar de 14 graus, tirar 6, sobram 8 graus, ok? B. Todas as pessoas sentirão um frio de 6 graus Celsius nesse dia? Por quê? Não, de jeito nenhum, porque a sensação térmica está relacionada a diversos fatores, incluindo a percepção pessoal. C. Como os dois valores de temperatura foram determinados? Bom, a temperatura de um local é determinada por um termômetro, instrumento próprio para medi-la. Já a sensação térmica deve-se considerar fatores como a umidade do ar e a velocidade dos ventos. Pergunta de número 7. Quais são as escalas termométricas mais usadas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Pergunta de número 8. Um estudante disse que, quando se encosta a mão no gelo, o frio do gelo passa para a mão. Analise a afirmação desse estudante e conclua se ele está correto. Bom, a afirmação está errada, porque as sensações térmicas são consequência das transferências de calor entre os corpos, e o sentido de transferência é sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. 9. O que é o zero absoluto?
é a temperatura que corresponde ao menor grau de agitação térmica possível que um corpo pode alcançar. É o caso da temperatura Kelvin, né, que é do zero absoluto, ou seja, que em Celsius daria menos 273 graus. Porém, em Kelvin, essa temperatura é considerada 0 graus. Portanto, zero absoluto. Pergunta 10. Você retira uma lata e uma garrafa de vidro de refrigerante que estavam há bastante tempo na geladeira. Porém, a sensação térmica é de que a lata está mais gelada que a garrafa. Por que isso ocorre? Bom, porque a transferência de energia na forma de calor das mãos para a lata é mais rápida do que para a garrafa de vidro, né? Das mãos para a garrafa de vidro. Ou seja, o metal do qual é feita a lata, ele é um condutor de energia muito mais eficaz. B. É esperado que a temperatura do líquido da lata seja mais baixa que a do líquido da garrafa? Não, de jeito nenhum. É esperado que os dois líquidos estejam a temperaturas semelhantes, pois ambos estão expostos à mesma temperatura na geladeira, em uma situação de equilíbrio térmico. C. Imagine que a lata e a garrafa ficaram fora da geladeira por 15 minutos e a temperatura de 28 graus. Nessa situação, é esperado que os recipientes liberem ou absorvam energia térmica? Justifique. Bom, é esperado que os recipientes recebam energia térmica do ambiente, pois a temperatura do ar é mais alta que as temperaturas da lata e da garrafa de refrigerante. 11. O que é calor? É a energia térmica em trânsito. 12. Sobre as escalas termométricas, responda. A. O que difere uma escala termométrica de outra? Os valores de temperaturas atribuídos a pontos fixos da escala termométrica relacionados à fusão e à ebulição da água. Por exemplo, em Celsius, a fusão da água foi atribuída como 0 graus e a ebulição a 100 graus. Já em Fahrenheit, a fusão da água foi atribuída o valor de 32 graus Fahrenheit e a de ebulição de 212 graus Fahrenheit. Em Kelvin, a fusão da água foi atribuída a 273 graus Kelvin e a ebulição a 373 graus Kelvin, certo? B. Qual é a diferença entre escala de temperatura absoluta e escala de temperatura relativa? A escala de temperatura absoluta não tem valores negativos, enquanto a relativa apresenta valores negativos e positivos. Ou seja, a absoluta é a escala Kelvin, o 0 Kelvin, que é, transformando em Celsius, equivale a menos 273 graus, ok? 13. Explique o que é uma caloria. É a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura ao nível do mar de 1 grama de água pura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. 14. Imagine que um jogador brasileiro de futebol tenha sido contratado para jogar em um clube escocês. A sede do clube fica em uma cidade cuja temperatura média anual é de 41 graus Fahrenheit. Ao se preparar para a viagem, ele deve levar mais roupas para o frio ou para o calor? Justifique sua resposta. Fazendo a conversão, sabemos que a temperatura média da cidade é de 5 graus, portanto, ele deve levar mais roupas apropriadas para o frio. Por que é 5 graus? Porque 32 graus em Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius. Cada 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Então, de 32 para 41 sobra 9. Se eu dividir isso por 1,8, vai dar 5, ou seja, 5 graus Celsius. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância sob condições de temperatura e pressão específicas. 16. Durante uma aula temática sobre variação de temperatura, um grupo realizou uma atividade experimental demonstrativa com o seguinte experimento: quantidades iguais de água e areia, em equilíbrio térmico com o ambiente, foram colocadas em 2 recipientes idênticos. Com um termômetro em cada substância foram tomadas as temperaturas iniciais.
Os recipientes foram deixados ao sol durante a apresentação. Ao final, uma nova leitura dos termômetros foi realizada. A. As temperaturas iniciais eram iguais ou diferentes? Justifique. Iguais, pois as amostras estavam em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, a temperatura ambiente. B. Considere que o calor específico da areia seja menor que o da água. Na leitura final dos termômetros colocados na água e na areia, as temperaturas eram iguais em ambos os recipientes ou uma temperatura era maior que a outra? Justifique. Diferentes, né? Porque a temperatura da areia tende a ser maior, pois seu calor específico é menor que a da água, indicando que ela se aqueça mais rapidamente. Ou seja, se o calor é específico, ela consegue absorver calor mais rapidamente, certo? E elevar também a sua temperatura mais rapidamente. 17. Determine o valor da temperatura 78 graus Kelvin em A. Graus Celsius. A resposta: temperatura Celsius é igual a 78 menos 273, que vai dar menos 195 graus Celsius. B. Graus Fahrenheit. Então vamos lá, 78 graus Kelvin em Fahrenheit. Quanto que isso vai dar? A resposta: temperatura Fahrenheit é igual a 32 dividido por 9, que vai dar 78 menos 273 dividido por 5 vezes temperatura Fahrenheit. Isso vai resultar em 319 graus Fahrenheit. Fácil, né? Por quê? Se 78 graus Kelvin corresponde a 195, né? A menos 195 graus Celsius, né? É a mesma coisa da gente fazer essa conversão, né? A cada 1 grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Portanto, 195 vezes 1,8 vai dar 319 graus Fahrenheit. Dá para fazer dessa forma também, certo? É só aplicar na fórmula que dá tudo certo. Pergunta de número 18. Faça uma conversão das seguintes temperaturas em graus Celsius e graus Fahrenheit para Kelvin. Então, nós temos aqui A, 38 graus Celsius, B, 5 graus Celsius, C, 0 graus Fahrenheit e D, 32 graus Fahrenheit. Todas essas temperaturas devem ser transformadas em graus Kelvin. Então vamos lá. A, 38 graus Celsius é igual a 38 mais 273, que vai dar 311 graus Kelvin. Por quê? 273 graus Kelvin é igual a 0 graus Celsius. Então é só acrescentar 38 em 273. B, menos 5 graus Celsius. É o mesmo que pegar 273 graus Kelvin menos 5 graus Celsius, que vai dar 268 graus Kelvin. C, 0 graus Fahrenheit. Bom, 32 graus Fahrenheit equivale a 0 grau Celsius ou 273 graus Kelvin, certo? Porque tanto um quanto o outro equivalem a 0 graus Celsius, beleza? Então, como que eu faço essa conversão? 0 graus Fahrenheit, quanto ele vai ser em graus Kelvin? É só fazer a conversão. 32 dividido por 1,8 é igual a 17,8. E aí eu tiro 17,8 de 273, que vai resultar em 255,2 e de 32 Fahrenheit. Quanto que isso vai dar? Bom, se 32 Fahrenheit é o ponto de fusão do grau Fahrenheit, é igual ao ponto de fusão do grau Kelvin, que é 273 graus Kelvin. 32 Fahrenheit é igual a 273 Kelvin, que é igual a 0 graus Celsius, no caso, se fosse converter em graus Celsius. Então vamos para a próxima pergunta. 19. Determine a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius. Então, ou seja, em que momento, né, a escala Fahrenheit vai ser 5 vezes, né, o número, né,
maior que a escala Celsius, não a temperatura, certo? A temperatura praticamente é a mesma. Então, a temperatura Fahrenheit é igual a 5 vezes temperatura Celsius. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Celsius menos 32 dividido por 9 vezes temperatura Celsius, certo? Então isso vai dar 10 graus Celsius ou 50 graus Fahrenheit 20. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura da água ao longo do tempo. Analise-o e responda a questão a seguir. Descreva o que acontece em cada uma das regiões do gráfico. Por exemplo, na região A, a água está em estado sólido e aquece de menos 20 graus até 0 graus. Em B, ocorre a mudança de estado sólido para líquido sem mudança de temperatura, porque ela está estacionada a 0 graus, exatamente o ponto de fusão da água, ou seja, daqui começa a água sólida, que é o gelo, a derreter, formando água líquida. Em C, a água está no estado líquido e é aquecida de 0 a 100 graus. Em D, ocorre a mudança de estado líquido para gasoso sem mudança de temperatura. Por quê? Porque está estacionado. É como se a temperatura da água chegasse a 100 graus. Como ela não consegue passar de 100 graus, toda a água líquida começa a formar vapor. Bom, por aqui vamos terminando a nossa revisão, que foram baseadas nesses 4 livros que aparecem aqui na tela: Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano, Telares, Apoema e Geração Alvo. São livros excelentes para o aprendizado do 7º ano. E para você que quer aprender mais, que gosta de vídeos de perguntas e respostas explicadas, tem aqui na tela a playlist Revisão de Conhecimentos. Tem até o momento 7 revisões, entre elas de vários assuntos, de matéria e energia, de Terra e Universo e de vida e evolução. Dê um clique lá e pegue um desses vídeos para você conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Clique lá que eu já te espero em alguns segundos. Um abraço do professor Lisandro e muito obrigado. Tchau!